uma placa avisando. Então, enquanto você talvez está andando a 120, 130, você está quebrando. Mas enquanto não tem uma placa proibindo, embora aquele limite estava lá, ele não era uma transgressão. No momento que uma placa é colocada e você transgride a velocidade, aí sim o pecado aparece. É exatamente isso que a lei faz. Ela transforma o pecado que já existia na transgressão. Porque você passa a saber que aquilo é proibido. Você passa a saber que aquilo é errado. E você toma consciência daquilo. E é impressionante como a lei, é por isso que a lei condena, porque ela te torna consciente do seu erro. Ele já estava lá. Veja Romanos capítulo 5, abra sua Bíblia, você trouxe a Bíblia de papel. Romanos 5,13, a Bíblia diz, porque até o regime da lei havia pecado no mundo, já estava aqui. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Então isso significa que o homem, até que a lei fosse dada, não podia ser julgado pelo seu pecado. Porque ninguém estava dizendo para ele o que era certo ou errado, a não ser a sua consciência. Mas você vai ver que até que a lei é dada, apesar da Bíblia deixar claro que enquanto ela não veio, o homem não podia ser julgado com o seu pecado, em alguns momentos na Bíblia aconteceram juízos, antes da lei. E nós ficamos nos perguntando, pastor, se não tinha a lei para condenar aquele erro, por que que Deus trouxe o juízo? Onde que está, então, a graça de Deus aqui? Isso é interessante, não é? Nós sabemos que Deus mandou juízo sobre o homem nos dias de Noé, que foi antes da lei. Mandou também em Sodoma e Gomorra. E também com os filhos de Judá. Mas é nesse momento que você vai ver o juízo de Deus agindo na terra, que você vai perceber que no fundo do que aconteceu, era a misericórdia de Deus em ação, pensando em mim e em você. Porque estava em curso a vinda de Jesus para a terra, para ser aquele que iria perdoar os nossos pecados, aquele que iria nos livrar da maldição da lei. Essa foi uma promessa que Deus fez. Eu creio que a explicação para toda essa situação é justamente isso, porque lá em Gênesis, no capítulo 3, verso 15, tem uma palavra a respeito de Jesus. A Bíblia diz, Deus falou, eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, naquele momento em que o homem caiu, Deus estabelece um plano. E ele diz, eu vou enviar um homem, um segundo Adão, começo de uma nova raça. E esse homem, nascido de mulher, ele vai esmagar a sua cabeça, falou para Satanás. A serpente iria apenas ferir o calcanhar. Por isso que só durou ali aqueles 3 dias e ele foi ressuscitado. Mas a cabeça da serpente foi esmagada na cruz. O Senhor faz essa promessa e esse decreto a respeito do que aconteceria. E a partir de então o diabo fica sabendo que em algum momento Deus vai enviar um homem que vai fazer isso. E é óbvio, se ele sabe que a partir daí ele está em risco, ele vai tentar impedir esse homem enviado por Deus, que era o próprio Deus que se fez homem, viesse até a terra. Então você começa a acompanhar na história da Bíblia essa batalha que está acontecendo aqui. Você vai ver o diabo tentando destruir toda a linhagem do Messias durante toda a Bíblia, porque ele não sabia, certamente ele pensou que não demoraria, que viria rápido, que viria logo. E ele estava todo o tempo agindo para impedir isso. Talvez ele pensou que um outro filho de Eva, os próximos filhos que nascessem, seria uma dessas pessoas, um deles que viria para executar esse decreto de Deus. E aí eu penso que quando ele vê Deus aceitando o sacrifício de Abel e não de Caim, provavelmente ele pensou, o Abel é o Messias. Então ele incita Caim, o seu irmão,
e mata Abel. Porque certamente ele imaginou que esse já seria o Messias. Sabendo que o Messias viria da semente da mulher, ele faz com que depois, continuando a história, ele entre em ação novamente para tentar impedir. Como ele não sabia exatamente quem era, o que ele pensou? Eu vou contaminar toda a raça humana para impedir que um filho de Deus realmente puro venha e esmague a minha cabeça. Então aqui em Gênesis, no capítulo 6, verso 1, nós chegamos nessa história de Noé. Por que aconteceu esse juízo na terra? Por que o mundo foi destruído pelas águas, pelo dilúvio? Seria uma contradição de Deus, uma vez que a lei não tinha vindo, esse juízo? Ou seria realmente a misericórdia de Deus para impedir o plano do diabo, para que Jesus pudesse chegar até aqui? A Bíblia fala então que o diabo fez com que os filhos de Deus e as filhas dos homens se misturassem nos dias de Noé. Se você puder abrir a sua Bíblia, Gênesis capítulo 6, verso 1. Gênesis capítulo 6, verso 1. A Bíblia diz: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Aqui existe uma mistura que está acontecendo. Quando você vai estudar sobre esse assunto, você vai encontrar dois tipos de interpretação na Bíblia, nos estudiosos, né? A interpretação tradicional desse texto é que os filhos de Deus seriam os homens do capítulo 5 e os filhos dos homens, os descendentes de Caim. Porque aqui está claramente, Deus está falando, a Bíblia está colocando dois tipos de raça aqui, os filhos de Deus e os filhos dos homens. É importante a gente entender quem que é cada um desses aqui. Mas a falha dessa interpretação tradicional é que no Velho Testamento, apenas Adão foi chamado de filho de Deus, ninguém mais. Então não caberia a esses homens aqui do capítulo 5 serem chamados de filhos de Deus, porque Deus não chama eles assim. Mas a segunda interpretação, que é a que nós acreditamos, é que os filhos de Deus eram anjos caídos, demônios, né, da classe de demônios, anjos que caíram, que estavam aqui. E os filhos dos homens eram todos os outros que vieram da descendência de Adão. E foram esses demônios, esses anjos caídos, que a Bíblia vai nos mostrar, lá em Judas, daqui a pouco eu vou ler com você esse versículo, claramente tiveram relação com as mulheres, para gerar um outro tipo de ser, com o intuito de impedir que o Messias, o Salvador, o Senhor Jesus, viesse até nós para nos salvar. Olha que trama terrível que Satanás estava arcando, montando. E a Bíblia fala que eles coabitaram com as mulheres e produziram um ser chamado de Nefilins. Nefilins no hebraico. É uma mistura de homens com demônios. Olha o que diz aqui em Gênesis, verso 6, capítulo 6, verso 4. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. Gigantes na terra. Aqui está a palavra Nefilim no hebraico. Nefilins. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. A nossa Bíblia, a tradução é gigantes, mas na palavra original, como eu disse para você, é nefilins, que significa, sabe o quê? Cair, ou caídos, que fazem cair, desviados, perdidos, que produz perdição. Então você vê, esses que nasceram desse cruzamento de homens com demônios, eram esses caídos que se misturaram. Gigantes na terra, que eram esses demônios caídos que estavam lá, esses anjos caídos, que se misturaram com as mulheres. E se você vai ler sobre isso, todas as descrições aqui são terríveis, malignas, demoníacas. Então, não há dúvidas aqui que houve uma mistura de uma espécie humana
com demônios, e isso contaminou toda a terra. Uma coisa terrível estava acontecendo aqui. Deus teve que intervir. Por que tinha que acontecer? Se você continuar lendo a história e imaginar o que estava acontecendo aqui, esses gigantes, certamente, eram terríveis. Era uma mistura impressionante. Eu sei que muitas pessoas falam, pastor, mas esses demônios podem ter um corpo, podem mudar de corpo. Sim, a Bíblia, em vários lugares, mostra que anjos aparecem como homens. Se você ler lá em Hebreus capítulo 13, verso 2, por exemplo, a Bíblia fala que não negligencieis a hospitalidade, porque alguns, praticando-a sem saber, acolheram anjos, achando que eram homens. Pode ser que tenha um anjo sentado aí do seu lado, disfarçado de gente. Dá uma olhadinha para o lado aí. Fala para o irmão, estou desconfiado de você. Nunca se sabe. Pastor Aloysio conta uma história de um irmão que sofreu um acidente terrível na estrada e ele caiu para fora do carro, ficou e não conseguia se mexer, o telefone dele também não funcionava. E ele, a qualquer momento, seria atropelado e morto. E ele clamou a Deus, Senhor, me salva. Um lugar ermo, não passava carro, não tinha ninguém. E ele fala que do nada apareceu um homem grande, negro, forte, pegou ele nos braços, colocou no canto da estrada e falou para ele, o socorro já está chegando. Saiu, e ele disse que a hora que ele olhou, de repente ele não viu mais, e que ele tinha convicção que aquilo foi um anjo de Deus, enviado ali para salvá-lo. Estão aí. Então, sim, é possível que isso aconteça, não é? O livro de Judas, ele afirma isso claramente, que anjos caídos não respeitaram o limite do seu próprio corpo e possuíram mulheres. Vamos ler esse texto de Judas. Judas, capítulo 1, verso 6. Abre a sua Bíblia lá em Judas, no Novo Testamento. Verso 6. Olha que texto impressionante, incrível. E há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postos para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Que coisa, hein? Então, Judas revela claramente que houve essa mistura em algum momento. Certamente, esses seres eram seres muito fortes, poderosos. E com certeza, não sobraria nenhum homem puro, vivo, ou que não se misturasse. Dessa maneira, Satanás bloquearia o filho varão da linhagem de Deus, puro, sem mistura, que esmagaria a sua cabeça. Esse era o plano que estava aqui acontecendo. Mas a Bíblia, no entanto, diz que Noé era homem justo e íntegro. A palavra íntegro, aqui no original, é tamim. Em hebraico também significa que ele era fisicamente inteiro. Ou seja, ele era um homem sem contaminação. Ele não tinha participado dessa mistura, ele não fazia parte disso. Ou seja, ele podia participar da linhagem que traria o Messias para trazer a salvação. Eu fico impressionado com o plano de Deus de uma maneira tão impressionante. Ele era genuinamente humano, ele não era uma outra raça. Não é interessante que Satanás, ou melhor dizendo, o anticristo, ele é uma besta. Porque ele também não é um homem puro. Ele também é uma mistura. É o diabo repetindo as coisas. Impressionante. A mistura das mulheres com os anjos produziram essa outra raça, geneticamente diferente. Por isso que nós não temos noção das consequências desses trabalhos científicos que começam
a querer fazer clones e outras coisas que nós não imaginamos. Há muita coisa em estudo, há muita coisa em jogo, que claramente a gente percebe o diabo trabalhando por trás. Mas o Messias só poderia vir da semente da mulher. E essas condições ficaram tão ruins que Noé e a sua família eram os únicos homens na terra àquela altura sem mistura. Imagina, era a última família que sobrou. Se Deus não para esse processo, certamente esses gigantes matariam a família de Noé, que certamente se negava a participar disso, e encerraria. Então nesse momento Deus tem que intervir para parar o plano do diabo. E aí você consegue entender por quê, que apesar de não ter a lei, o juízo teve que vir. Mas ele veio pela misericórdia de Deus, pensando em mim e em você. Senão Cristo não poderia chegar até aqui. Não teria uma linhagem pura para que desse continuidade. Você não fica encantado com o projeto de Deus, o plano de Deus? Impressionante. Às vezes nós nem imaginamos as coisas que estão sendo tramadas contra nós, e a intervenção divina é algo tão poderoso, tão incrível. Então veja que o dilúvio, na verdade, foi um meio de salvação de Deus. Muito mais do que juízo, era a graça de Deus, era a misericórdia de Deus que estava operando aqui. Por meio dele, Deus preservou uma linhagem para que o Messias pudesse chegar e pagar os nossos pecados e nos redimir da maldição e nos colocar na nova aliança. E isso é o amor de Deus. Importante que você, ao ouvir histórias assim, perceba o quanto Deus ama você. Quantas coisas lá atrás estavam sendo tramadas para impedir a salvação. Olhando dessa maneira, a gente vê essa graça, essa misericórdia de Deus no dilúvio. É impressionante compreender isso. Apenas realça a graça de Deus para nós, para cada um de nós, para com o homem que não teria chance. Deus manda o juízo, então não para destruir o homem. Pelo contrário, ele manda o juízo para preservar a semente humana, da qual viria o Messias que esmagaria a cabeça da serpente. Era a mão de Deus agindo em nosso favor. E eu creio que nós podemos entender também outras ocasiões. Você vai ver depois, o diabo sabia, por exemplo, que Deus tinha rejeitado a Rúben, a Simeão e a Levi. Então ele manda a linhagem do Messias através de Judá, a outra família que não tinha sido rejeitada. Mais uma vez, porque Deus queria que o Messias chegasse até nós. Mas se você ler a história, alguns filhos de Judá que estavam se negando a gerar, jogando o sêmen no chão, paralisando a descendência, Deus julga aqueles filhos de Judá. O juízo veio rápido, porque eles estavam debaixo de uma influência maligna do diabo, tentando impedir a vinda do Messias. Isso está lá em Gênesis 38. Em nenhum momento Deus permite que se paralise a linhagem, porque Deus está cuidando para que o filho venha, para que legalmente ele entre na terra e possa alcançar, pela sua graça e a sua misericórdia, a cada um de nós, através da obra que aconteceria lá na cruz. Então, Deus executa esse juízo e preserva a família de Noé. Como que Deus faz isso? Deus fala para Noé construir uma arca, para que ele e a sua família fossem salvos, preservados daquele juízo. E é claro, quando nós olhamos para a arca, ela não está ali apenas para contar uma história, ela é um tipo de uma realidade bíblica para nós hoje, porque assim como Noé e a sua família foram salvos das águas da morte pela arca, nós também somos salvos hoje porque estamos em Cristo. Cristo é a nossa arca hoje, porque nós estamos dentro dele. O que o mundo está sofrendo não pode atingir você, assim como não podia atingir a família de Noé. Estando nele, você está salvo da ira. Você está salvo daquele dia, do dia do juízo.
Noé poderia até tropeçar e cair lá dentro. Talvez em algum momento da tempestade, balançou a arca. E ele caiu. Mas porque estava dentro da arca, nunca caiu fora dela. Isso é o que acontece comigo e com você. Uma vez que você nasceu de novo, uma vez que você está em Cristo, que hoje é a nossa arca, pode até ser que em algum momento você tropece. Pode até ser que em algum momento você caia, mas você nunca cairá para fora de Cristo. Até quando você cai nele. Porque você está dentro dele. E essa é a segurança da sua salvação. Porque por ele você foi salvo. E dele você não sai. Isso produz segurança no seu coração. É impossível. Você sabe que não pode cair para fora. Você acaba não caindo mais. Porque você perde o medo. Você tem segurança. Eu estou em paz. É terrível quando você está andando com medo de tropeçar e você acaba perdendo o foco e acaba caindo. Mas no momento que você tem segurança de que não se perderá, o medo vai embora e as quedas diminuem até o ponto que talvez você praticamente não experimente mais. As mesmas águas que trouxeram o juízo levantaram a arca acima das montanhas. Acima, o Senhor, quando você está em Cristo, o mundo vai de mal a pior. Mas porque você está nele, ele te coloca acima dos problemas. Percebe? Olha o que diz Gênesis capítulo 6, então, verso 14. A ordem de Deus. Faz uma arca de tábuas de cipreste, e nela farás compartimentos, e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Na Bíblia, cada detalhe é importante. Nada está aqui por acaso. No hebraico, a palavra calafetar é capar, que significa cobrir, purificar ou fazer expiação. Olha que direção tremenda que o Senhor deu. Essa mesma palavra é usada em Levítico quando é traduzido como expiação. Deus fala para Noé calafetar, para ele cobrir, para ele purificar. E a palavra betume, e ele fala para fazer isso com betume. Ele fala, tampa a arca por dentro e por fora. E faça isso com betume. A palavra betume em hebraico é koper, que significa piche, a matéria-prima do asfalto. Mas também pode significar o preço do resgate. Uau! Meu Deus, como é poderoso essa verdade que diz respeito a Cristo. Porque o preço do resgate é o sangue que também nos cobre. Aquilo que cobriu a arca resgatou eles. E aquilo que te cobre hoje é o sangue que também te resgata. Também paga o seu pecado, que também impede a maldição de chegar na sua vida. Você está coberto. E porque você está coberto, a maldição do mundo, as águas da morte não podem entrar na sua vida. Não podem entrar na sua casa. Porque o mesmo sangue que te cobriu também, que pagou os seus pecados e te perdoou, é o mesmo sangue que te protege e que impede o diabo de tocar em você. Essa é a glória de Deus, é a bênção de Deus. As águas do juízo não podem mais afetar você por fora. E as condenações do inimigo não podem te atingir por dentro. Porque uma vez que você está em Cristo, você está completamente guardado. Hoje você está irreversivelmente salvo. Você está inevitavelmente abençoado. Que você está nessa santa arca que é Cristo. Muito bem, porque você está nele, você está passando por tudo isso. Esse é um lugar de luta, de aflições. No mundo tereis aflições, tempestades todo o tempo, lutas que nos atacam. Noé e a sua família não foram livrados da tempestade, do juízo. Mas o juízo não pôde entrar e atingir a casa dele. Nós passamos por lutas aqui. Mas em todas elas, nós somos mais do que vencedores. Por meio daquele que nos amou.
por meio daquele que nos cobriu com o seu sangue, por meio daquele que nos livrou das maldições. Às vezes sentimos o agito da tempestade, mas estamos guardados, estamos seguros, estamos confiantes. O mundo não tem saída, mas você não, você está guardado. É necessário que você creia nessa verdade. Deus então mandou que Noé levasse para dentro da arca um par de cada animal imundo, mas também levou 7 pares de animais limpos para dentro dela. E a Bíblia fala então que choveu por 40 dias e 40 noites. As águas cobriram a terra por 150 dias. 5 meses. 5 meses. Dia e noite. Mas lá em Gênesis, no capítulo 8, verso 4, a Bíblia diz que no dia 17 do 7º mês, a Bíblia faz questão de registrar, porque nada é por acaso. Tudo é uma sombra das realidades de hoje. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre uma montanha chamada Ararat. Ela chegou ali naquele lugar, e nenhum detalhe passa despercebido, porque Deus está trazendo uma mensagem ao coração de cada um de nós, de fé, de esperança e de segurança. Por que Deus menciona o dia e o mês em que a arca pousou sobre esse monte chamado Ararat? Porque foi exatamente no mesmo dia que o Senhor ressuscitou dos mortos. O mesmo dia. O mesmo dia que ela pousou, terminando o juízo, é o dia que ele ressuscitou dos mortos. A arca de Noé pousou no dia 17 do 7º mês, nas montanhas de Ararat. E esse é exatamente o dia da ressurreição. Os judeus, pastor, como que você sabe disso? Porque os judeus celebram a Páscoa no dia 14. E nós sabemos que Jesus morreu na Páscoa. E ressuscitou 3 dias depois da Páscoa, dia 17. No mesmo dia que Deus estava encerrando a maldição, para aquela e começando uma nova dispensação, Jesus também estava ressuscitando dos mortos, esmagando a cabeça da serpente, cumprindo a promessa de Gênesis 3,15, esmagando a cabeça do diabo e removendo toda a maldição que era sobre nós, perdoando os nossos pecados através do seu sangue, para a glória do seu nome. Aleluia. Isso é muito poderoso. Ele ressuscitou nesse dia. A arca pousou nesse monte. Isso é tremendo. Agora veja, pastor, o que significa Ararat, esse monte? Arar, em hebraico, significa maldição. Mas Ararat significa maldição revertida. Maldição revertida. Foi o que aconteceu na cruz. Lá na cruz, o Senhor reverteu a maldição que era sobre nós. Desde Adão, desde que o pecado entrou a morte, e depois veio a lei, que produziu toda a maldição. O plano de Deus estava em ação, mas naquele dia 17, lá na cruz, ele havia morrido, tomado os nossos pecados, tomado a nossa maldição, e no momento em que ele ressuscita, ele reverte toda a maldição que estava sobre a minha vida e a sua vida. A maldição da lei, são muitas, mas elas poderiam ser resumidas em miséria, enfermidade, morte, depressão, angústias, medos, terrores e todo o mal que nos sobrevém. Tudo isso foi revertido na cruz, porque Jesus toma sobre si e remove de sobre cada um de nós. Hoje, quando nós formos orar por você, seja para você ser curado, seja para você pagar uma dívida, para você sair de uma escravidão, você pode ter a certeza de que a maldição foi removida da sua vida. E isso não tem nada a ver com você. Você é apenas como a família de Noé aceitou entrar na arca. Eles não fizeram nada, eles apenas entraram. Só porque você creu no Senhor Jesus, você está dentro dessa arca. E é por ela que a sua maldição vai ser revertida, e foi revertida completamente. Nós estamos hoje num lugar de favor.
um lugar de ressurreição. Não estamos mais numa posição de maldição. Mas a Bíblia fala então que ela pousa nessa montanha da maldição revertida, Ararat. E Noé então agora abre a tampa da arca, para ver se tinha cessado, se podia descer. Ele abre aquela janelinha e ele só via água de maldição, mas estava parado num lugar firme. É a mesma coisa, você e eu estamos olhando, quando nós olhamos para fora, olhamos para o mundo, nós também, embora estamos em Cristo, que a gente vê a maldição. Guerras, rumores de guerra, pandemia, todo tipo de problema está ali à volta. Mas eu digo para você, não importa o tamanho do problema que você está passando, acalme o seu coração. Você está em lugar seguro e as águas vão baixar. Seu problema vai chegar ao fim. Não há noite escura que não amanheça. Não há luta que não cesse, porque o Senhor é aquele que reverteu a maldição na sua vida. Acalme-se. Seja paciente na tribulação, diz a Bíblia. Perseverante na oração. Você está perseverando nesses dias de jejum, você vai ver a mão do Senhor agir. No capítulo 8, então, de Gênesis, se você estiver acompanhando a sua Bíblia, o verso 6 diz: ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca e soltou um corvo, um animal imundo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que secaram as águas de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Veja que o corvo não voltou, porque certamente eles comem carniça, e encontrou um lugar para pousar. Mas a pomba não. Por isso ela voltava. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde, ela voltou a ele. Trazia no bico uma folha nova de oliveira. E assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Aleluia! Que coisa poderosa. Você vê que Noé solta a pomba. E todos nós sabemos que a pomba é um símbolo do Espírito Santo. Foi enviado a cada um de nós. Claro, ele soltou a pomba para ver se as águas já tinham minguado da superfície da terra, o texto é claro. E o propósito do envio do Espírito Santo às nossas vidas também é nos contar que a maldição cessou. Assim como aquela pomba foi solta para dizer, passou, as águas baixaram, podemos começar. Da mesma maneira, o Espírito Santo está aqui hoje, falando ao seu coração, para te dizer, alegre o seu coração, anime, creia, seja fortalecido na fé, porque para você, a maldição cessou. Essa é a mensagem do Espírito Santo para mim, para você hoje. Ele foi enviado para nos contar. Nós não somos convencidos mais do juízo, porque não é para nós. Nem do pecado, porque estamos perdoados. Mas somos convencidos da justiça. Convencidos de que somos justos em Cristo. E que por isso não há mais maldição para nós, porque ela foi completamente revertida. Então veja que é o que estava acontecendo ali, e o Espírito Santo vem nos contar essa verdade poderosa. Mas veja que o Espírito Santo, representado pela pomba, em nenhum momento ele repousa onde tem condenação. Você vê que a pomba não pousa ali, sobre os corpos. Somente quando ela encontra a oliveira é que ela pode pegar e voltar. Isso é uma coisa muito importante que você tem que entender. O Espírito Santo não pode fluir na sua vida se você estiver debaixo de condenação. Porque ele não pousa onde tem morte. Ele não pode fluir se você não rejeitar a culpa. Se você não rejeitar a condenação. Muitas pessoas não veem o Espírito Santo fluir. Por quê? Porque está debaixo de condenação ainda. Eu sempre digo, não adianta apenas você orar e jejuar. Você precisa ter a fé correta na hora que você faz isso.
Porque senão você vai jejuar, vai orar, mas se estiver debaixo de condenação, achando que merece, ou que não merece o favor de Deus, merece passar o que está sofrendo, você não tem fé para crer. E o Espírito de Deus não pode fluir, mas no momento que você acredita que a maldição foi removida, que você está coberto e calafetado com o santo sangue do Senhor Jesus que foi derramado na cruz, que para você não há mais culpa, nem maldição, nem condenação, aí você tem fé e o Espírito Santo pode pousar sobre você, para que você receba o milagre. Essa é a postura correta. Veja, por muitos séculos o Espírito Santo não encontrou onde pousar, mas até chegar em Mateus capítulo 3, verso 16, a Bíblia fala que batizado Jesus saiu logo da água e eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus agora encontrando um lugar para pousar. Desceu sobre ele. O Espírito Santo veio como uma pomba e encontrou um homem perfeito, onde ele podia pousar. E agora, eu e você estamos em Cristo. E ao mesmo tempo, ele ouviu uma voz do céu que dizia: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Quando Jesus levanta das águas da morte, a pomba pousa sobre ele. A maldição havia sido vencida. A pomba só pode pousar em Cristo. E porque você está nele, o Espírito Santo está sobre você também. Você pode ter essa segurança. A Bíblia fala que depois de 7 dias, Noé enviou a pomba novamente. E ela volta e traz no bico uma folha nova de oliveira. E Noé entende que essa folha é uma mensagem que ela está trazendo. Porque você faz noção do que eles viveram, o drama que aquela família viveu ali dentro. E agora ela traz no bico aquela folha nova de oliveira. Isso é poderoso. Ainda que Noé olhasse ao derredor e visse somente águas, a pomba trouxe uma mensagem para ele. Deus quer que você creia na mensagem da pomba. Hoje, mesmo que ainda tem muita água à sua volta. Não tinha secado tudo. Talvez você está aqui orando, jejuando, o jejum está terminando, você olha e você ainda vê muito problema. Você ainda vê, às vezes, o diagnóstico do médico, você ainda vê que o seu problema não foi completamente resolvido. Isso talvez produza alguma tristeza no seu coração. Mas Deus quer que você creia que apesar disso tem uma mensagem ao seu coração. A folha nova de oliveira simboliza paz. Paz no seu coração. Eu venci o mundo, tenha paz. Eu venci o seu problema. A mensagem do Espírito é que não há mais conflito. Não há mais juízo, não há mais separação. E você está em paz com Deus. E uma vez que Deus está em paz com você, você pode ter fé para receber o seu milagre. A mensagem da pomba é a mensagem da paz. É a mensagem de que a maldição foi retirada. E a mensagem que nós somos filhos amados. E por isso podemos crer. Crer hoje. O Espírito Santo nos diz essa mensagem hoje. Mesmo vendo ao redor a maldição e a condenação, eu sou um filho amado. Deus está do meu lado, não está contra mim, está a meu favor. Eu posso crer, eu posso receber o milagre hoje. Eu penso que tinha passado tudo aquilo, mas com certeza, e é compreensível, provavelmente depois do dilúvio, todas as pessoas da família de Noé, talvez todas as vezes que o céu se escurecia, eles ficavam preocupados, apavorados. Eu entendo isso. Eu já recebi milagres de Deus. E que depois, quando eu via a cena se armando, parece que eu ficava com medo de acontecer de novo. Talvez você já passou por isso também. Deus te socorreu, né?
Mas agora, quando você vê uma trovoadazinha, você fala: ai meu Deus, misericórdia, não é possível que vai vir de novo. Deus sabia disso e Ele não condenou. O que Ele fez? Ele mandou o arco-íris, símbolo da aliança. E Ele diz: todas as vezes que parecer que vai vir um juízo, eu vou mostrar a minha aliança, de que não vai acontecer mais. Hoje eu estou aqui para proclamar: a obra na sua vida será completa e não voltará. Você vai ser completamente curado e não vai voltar. Eu proclamo que você vai pagar toda essa dívida e não vai voltar para esse lugar mais de dívida, de maldição. Eu creio que Deus vai remover toda a depressão e você não vai ficar caindo nisso mais. Deus tem uma aliança com você, uma aliança de sangue. Você faz parte da nova aliança. Você não precisa ficar com receio. Eu lembro, o pastor Luiz já contou isso, de um pastor, ele não é pastor entre nós mais. Ele não foi criado aqui entre nós, ele estava entendendo a mensagem. Mas um dia a gente encontrou com ele: e aí, irmão, como que você está? Ele falou: está tão bom que eu estou até com medo. Porque não pode estar tão bom, né? Não pode, em outras palavras, eu não mereço estar vivendo o que eu estou vivendo. Deve estar para acontecer alguma coisa ruim. Misericórdia. Deus não quer que você viva com medo. Não é porque você errou ou acertou que você foi abençoado. E da mesma maneira, não é por isso que você vai ser amaldiçoado. Porque está revertido. Definitivamente. Você pode viver com segurança e desfrutar a vitória que Deus está entregando na sua mão. Ela está garantida por uma aliança e você pode ter segurança e pode ter paz nessa noite. Fique de pé aonde você está. Nós queremos orar por você. Há uma mensagem de esperança trazida pelo Espírito Santo ao seu coração hoje. Assim como a pomba que trouxe a folha verde da oliveira, uma mensagem de paz, uma mensagem de perdão, uma mensagem que diz que a maldição foi tirada. Assim como havia um arco-íris que trazia a aliança para trazer segurança ao coração das pessoas que sofreram, para que elas não tivessem medo ou a sensação de que voltaria. Deus também hoje está trazendo uma mensagem para trazer segurança ao seu coração. A maldição foi tirada. O que você está passando não tem que ficar aí. E não tem que voltar. Não tem que voltar. Você não vai viver com medo, porque você está debaixo de uma aliança. Eu quero orar por você hoje. Eu queria orar primeiro, eu sinto vontade no meu coração de orar por isso. Pessoas que talvez você sofreu situações na sua vida, mas você ainda, às vezes, tem medo que aconteça de novo. Talvez você não aconteceu com você, mas você vê acontecer na sua família. Aconteceu com a avó, com a tia, com o tio, e eu tenho medo que aconteça comigo também. São maldições hereditárias, familiares, e que às vezes parece que está rondando você. Não vai acontecer, porque você agora é da família de Deus. Você só tem o mesmo sobrenome que essa família, mas você participa de outra linhagem agora. E nessa família não tem maldição. Não tem maldição. Se é o seu caso, saia do seu lugar. Eu queria orar por você. Não tenha vergonha. Se você sente medo de alguma maldição familiar, alguma situação que você acha que ameaça você, ou que se você já passou, e você tem medo daquilo reincidir, ou que você vê na sua casa, você não vai experimentar. Quando eu me converti, o diabo me atacou exatamente nisso. Estava acontecendo comigo a mesma coisa que acontecia na família da minha mãe. Tinha um histórico na família dela. Na família da minha mãe, todo mundo prosperava e quebrava, prosperava e quebrava. E eu estava assim, prosperando e quebrando. Mas Deus falou: chega, não vai acontecer com você mais. Muitas coisas que eu via na família da minha mãe e do meu pai me atacaram.
Mas Deus me ensinou que eu não tinha mais que sofrer isso. Se você está sofrendo coisas que você viu acontecer na sua família, vem aqui na frente. Essa maldição da sua família não vai mais pegar na sua vida. Você está livre dela e nós vamos orar agora. Amém? Comece a orar agora, os pastores, discipuladores, vamos orar. A igreja, estende as mãos para cá. Venha. Vamos declarar que toda maldição familiar, hereditária, já foi quebrada na sua vida. Maldição de enfermidade. Senhor, nós oramos nessa noite. Comandamos agora que toda maldição do câncer, maldição de depressão, enfermidades, miséria, divórcios, separação, nós quebramos agora na autoridade e no poder do nome de Jesus. Nós comandamos, Senhor, que agora mesmo sobre a vida dos nossos irmãos não existe mais nenhum tipo de maldição, porque toda maldição foi revertida lá na cruz, e eles estão calafetados, cobertos pelo sangue do Cordeiro. A maldição do mundo não pode entrar na vida deles, não pode entrar na casa deles. A maldição da família deles não pertence mais a eles, porque eles estão em Cristo Jesus, e os que estão em Cristo são novas criaturas. As coisas velhas e antigas já passaram, e na nossa vida tudo é novo. Eu quebro agora a maldição da enfermidade, eu quebro a maldição da miséria, eu quebro a maldição da morte, a maldição da depressão, a maldição da miséria. Oh Deus, eu desfaço agora a maldição do adultério, do divórcio, da separação, do suicídio. Nós ordenamos espíritos familiares, nós te comandamos, saia agora em nome de Jesus. Você não tem poder mais sobre essas vidas, porque elas estão escondidas em Cristo, e a maldição já foi removida, e o sangue de Jesus está sobre eles. Oh, em nome de Jesus. Se você é discipulador, líder de célula, venha nos ajudar a orar. Muitos irmãos aqui ainda na fila, aqui ó, os pastores, cheguem aqui para o meio, por favor. Os irmãos que não receberam oração, venham aqui para os lados ou aqui para o meio. Vem aqui o pastor Júnior, fica aqui no meio aqui. Os pastores podem vir. Não volte para o seu lugar enquanto você não receber a oração. Aleluia. Vamos cantar uma música, pastor Guilherme? Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Levou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Declare: levou sobre si pecado. Declare e isso. dor, Cheio de fé. venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Nós exaltamos o seu nome, Senhor. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Cante isso, igreja.
aleluia. Diga aleluia, 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 aleluia. Quando mais dizemos aleluia, mais a presença do Senhor, ela é perceptível no nosso meio. O Senhor está aqui, a glória do Senhor está aqui. Feche os seus olhos, erga suas mãos aos céus e chame por Ele, clame por Ele. Se você ora em línguas, ora em línguas. Remana xerebalamana socotorebalabaço, rebala xerecatalabaço, remana socotorebalabaxeira balabaço, oh rebala xecatarabalabaço, socotorebalabaço, remana socotomenaço, rebala, mais, enche, igreja, enche-se da presença, enche-se da presença. Encha-se da presença. Remanamache catalabás. Ore lá, sore canta labás. Ore balache catalabás. Aleluia. 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 Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Meus irmãos, quem que estava aqui ontem e ouviu a minha esposa dando testemunho a respeito da enfermidade que eu tive? Você estava aqui? Ela contou para você que eu fui curado de câncer muitos anos atrás, leucemia mieloide aguda. Sabe, isso era uma maldição, mas toda maldição já foi levada lá na cruz. Por isso é que eu pude ser curado de câncer. Mas eu vou te contar um outro testemunho. Houve um tempo na minha empresa. A minha empresa não é uma empresa tão grande para dever desse tanto, mas passei por situações de dívida. Nessa época eram 4.100.000 de dívida a minha empresa. Não tinha saída. Começamos a procurar as negociações, os advogados. Só tinha notícia ruim para mim. Mas eu clamei ao Senhor. Sabe por quê? Porque toda maldição da dívida também já foi excluída lá na cruz do Calvário, destruída. Eu não sei se você tem uma dívida impagável como eu já tive. Só que aconteceu algo, o milagre veio. O poderoso entrou na história. E quando o Todo-Poderoso entrou na história, por causa da presença dele, por causa da obra que Jesus Cristo realizou na cruz para mim, sabe o que ele fez? Quitou com toda a dívida. E colocou dentro dessa empresa praticamente o mesmo tanto que tinha de dívida no passado. Agora, como diz os economistas, é capital de giro. Diga aleluia. Diga aleluia. Fala assim: eu sou livre de toda condenação, de toda maldição, da doença, da pobreza. Fala: o Senhor Jesus levou sobre si toda dor, toda enfermidade, toda pobreza, toda derrota. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. A glória do Senhor está sobre a minha vida. Aleluia, aleluia. Quem crê nisso, diga amém. Aleluia. Quero liberar agora. Se você tem alguma dívida, ainda não orei pelos alvos, mas se você tem dívida, eu quero orar agora por você. Simplesmente, se você está precisando de oração, você agora recebe poder de Deus. E toda a igreja diga amém. Toda a igreja diga amém. Toda a igreja diga que essa dívida será paga.
essa dívida será paga. A unção do Senhor está sobre você. Não existe nada que não possa acontecer pelo poder de Deus. Por isso, em nome de Jesus, eu agora declaro que essa dívida será paga em nome do Senhor Jesus. Você que está endividado, você que está passando por esses problemas, em nome do Senhor Jesus, eu declaro o poder de Deus a seu favor. Toda maldição já foi quebrada lá na cruz. Toda dívida já foi removida em nome de Jesus. Diga aleluia, aleluia. Agora pega a sua fichinha de alvos de oração, e eu quero que você agora levanta ela para Deus e começa a falar: Senhor, eu já recebi. Começa a agradecer, comece a agradecer. Agradeça, porque já está realizada lá na cruz. Lá na cruz já foi conquistada. Lá na cruz. Ore, creia e ore. Tome posse. Não aceite nenhuma culpa, não aceite nenhuma condenação, não aceite, simplesmente tome posse. Vai declarando que você está pedindo para o Senhor, declarando que você já recebeu. Eu quero ouvir a sua voz. Mais. Vai declarando, porque eu declaro a seu favor. Eu declaro que todos os seus alvos serão respondidos pelo Senhor. Nesse tempo de jejum, ainda nesse tempo, a bênção do Senhor está chegando na sua casa. A bênção do Senhor está chegando na sua família. A bênção do Senhor está chegando na sua empresa. Pai, em nome de Jesus, abençoa os empresários dessa igreja. Senhor, em nome de Jesus, abençoa todos os alvos que eles têm, todos os pedidos que eles têm diante do Senhor. Ó Senhor, tem pessoas aqui que estão pedindo e orando por cura nesse jejum. Eu declaro que você é curado, eu declaro que você é abençoado, que o poder de Deus está sobre a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia! Você crê? Ergue a sua ficha, então fala: Senhor Jesus, obrigado Jesus, porque eu já recebi a bênção do Senhor, o favor do Senhor, a unção do Senhor sobre tudo aquilo que eu estou pedindo. Eu declaro a verdade da palavra: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Fala: eu declaro as portas abertas para a minha vida, de todos os alvos que eu tenho pedido, que eu tenho colocado na presença do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Aleluia. Amados, enquanto o pastor Marcos falava a respeito desse milagre que ele experimentou, de pagar as dívidas, talvez nesse jejum de 21 dias você tenha orado justamente por isso, para você resolver as suas pendências financeiras. E às vezes você se sente culpado por estar endividado, porque você tomou uma decisão errada, fez algo que não deveria. E essa culpa drena a energia que você precisa, a fé que você precisa para vencer as dívidas. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite, e junto com isso eu vou orar por você, para que você seja liberto da culpa, e você ganhe fé para vencer todas as demandas financeiras que você de alguma maneira contraiu. O nosso Deus, presta atenção, o Senhor Jesus, Ele é especialista em quitar dívidas. A prova disso é que nós tínhamos uma dívida, e essa dívida foi quitada na cruz do Calvário. Então hoje, independente de qual dívida você tem, Ele é poderoso para te dar uma saída, para promover milagres na sua vida, para abrir portas aonde você não está vendo, e te dar uma direção, e você ser suprido de maneira plena e completa em todas as áreas da sua vida. Você crê nisso?
Por isso eu gostaria que nessa hora, você que gostaria, vencendo o constrangimento, mas você que gostaria, porque você sabe, às vezes dívida não é culpa sua. Nós vivemos em um sistema capitalista. Às vezes você fez um investimento, não foi aquilo que você esperava, contraiu dívidas. E você precisa de ter fé para crer que no momento aonde você está, atolado em dívidas, ainda assim o Senhor está do seu lado. Ele é por você. Quantos creem nisso? Se você deseja receber essa oração, gostaria que você saísse do seu lugar. E nós vamos orar aqui com imposição de mãos por você, porque eu creio que hoje o Espírito Santo, Ele quer liberar suprimento milagroso da parte de Deus na sua vida, e você será suprido em todas as áreas. Você crê nisso? Quantos creem que o Senhor quer operar milagres financeiros nessa noite? Eu quero que toda a igreja nessa hora estenda as mãos para cá. E cada uma dessas pessoas, eles vão receber imposição de mãos, e o Senhor vai mover de maneira especial. Você que está também na cadeira, se você quer orar, sente no coração de impor as mãos a algum desses irmãos, eu quero que você saia agora no nome de Jesus e ore impondo as mãos, abençoando a vida desses irmãos. Pai, eu quero profetizar nessa noite. A tua palavra diz que o Senhor é o nosso Jeová Jireh, aquele que provê, que supre. Ó Deus, o Senhor diz que o Senhor, segundo a sua riqueza em glória, ó Deus, é poderoso para suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. É por isso que nessa noite nós levantamos um clamor em favor de cada um dos seus filhos, ó Deus, que hoje precisa de um milagre da parte do Senhor. Pai, eu quero profetizar em nome de Jesus e declarar liberado, ó Deus, liberado a provisão, liberado, ó Deus, o milagre financeiro. Senhor, abre portas aonde os teus filhos não estão vendo. Ó Deus, opera milagres aonde os teus filhos não estão enxergando. Libera, Espírito Santo. Ó Deus, declaramos uma palavra de suprimento. Ó Deus, uma palavra de abundância. Ó Deus, uma palavra onde o Senhor derrama sobre os seus filhos graça, favor, provisão, milagres da parte do Senhor. Senhor, eu quero declarar em nome de Jesus sobre a vida de cada um dos seus filhos. Ó Deus, o Senhor visita hoje com portas abertas. O Senhor visita hoje com milagres da parte do Senhor. Ó Deus, o Senhor é o nosso provedor, e nós cremos, ó Deus, que a sua provisão e o seu milagre já foi liberado de uma maneira especial, e cada um dos seus filhos desfrutarão da sua abundante provisão e milagre. Oh, em nome de Jesus. Se você já recebeu oração, eu quero que você venha aqui. Você pode voltar para o seu lugar. Se você ainda não recebeu, vem à frente. Nós temos muitos pastores aqui à frente. Você pode chegar mais à frente. O Senhor é poderoso para mover e abrir portas, promover milagres na sua vida, te surpreender de uma maneira abundante e especial no nome de Jesus. Queridos, enquanto nós oramos pelos irmãos que estão aqui à frente, você não volte para o seu lugar enquanto você não receber oração. Eu quero que toda a igreja nessa hora pegue os seus alvos de oração por restituição. Presta atenção. O Senhor é o nosso restituidor, e você será restituído 120%. Essa é a promessa de Deus para você nesses dias. Você crê nisso? Agora escute, presta atenção. Às vezes você está orando por restituição, uma dívida que você levou, prejuízo, e você está orando para que essa pessoa pague. A restituição de Deus significa que Deus vai restituir. Ele pode usar essa pessoa que está te devendo para te pagar, mas Ele pode abrir outra porta de restituição para você ser abençoado. O que importa é que você tenha olhos abertos para ser sensível e perceber a restituição do Senhor vindo na sua direção. Eu quero que você levante a sua ficha de restituição e você comece a proclamar e a profetizar a restituição do Senhor. Pai, o Senhor,
é aquele que diz, ó Deus, por meio da sua palavra, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Junte-se com mais uma pessoa, comece a proclamar agora em alta voz, levante a sua voz agora em autoridade, proclame a sua restituição e o seu milagre. Pai, eu profetizo em nome de Jesus, ó Deus, que os teus filhos desfrutarão sim hoje. Ó Deus, liberamos uma palavra de ordem e declaramos no mundo espiritual liberado, ó Deus, a restituição. Ó Deus, o Senhor visitará os teus filhos com completa alegria, e haverá restituição da parte do Senhor em todas as áreas das suas vidas. Sim, ó Deus, todas as áreas das suas vidas haverá restituição, haverá milagres, haverá poder de Deus, haverá manifestação da glória do Senhor. Declaramos agora cancelado, ó Deus, toda incredulidade, e determinamos no mundo do Espírito a dupla honra, ó Deus, a alegria dos céus vindo por meio da restituição, porque o Senhor é poderoso para manifestar, ó Deus, a sua abundante e gloriosa vida, a sua abundante e gloriosa restituição. Pai, restitui, promove o milagre, restitui a alegria, restitui, ó Deus, o desfrute no casamento, restitui, Senhor, o desfrute na empresa, traz de volta a alegria, ó Deus, Espírito Santo, aqueles que perderam o encargo e a alegria pela empresa, por causa de constantes prejuízos, Senhor, restitui, promove milagres, abençoa a vida dos seus filhos, e manifesta o teu poder, o teu cuidado e a sua bênção. Diga assim: eu creio. Diga: eu creio que o Senhor é o meu restituidor. Diga assim: eu creio que o meu Pai é por mim, Ele está do meu lado, e eu desfrutarei de dupla honra, de restituição abundante da parte de Deus. Diga assim: todas as áreas que foram atacadas e roubadas, haverá restituição em nome de Jesus. Queridos, eu sinto no meu coração, há pessoas aqui que tiveram o seu sono, o seu descanso roubado. O Espírito me diz nessa noite: você será restituído. Deus, Ele vai restituir tudo, desfrute, alegria. Líderes, escute. Pessoas, você se sentiu abandonado porque pessoas te deixaram. O Senhor é aquele que restitui líderes. Ele restitui vidas. Haverá uma visitação de restituição em todas as áreas da sua vida. Se você crê nisso, diga amém. Diga glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, antes ainda de orarmos pelas pessoas que nós estamos orando nesse jejum, sinto no meu coração de nós orarmos pela restituição da alegria no seu casamento. Se você está aqui, é casado, e você sabe que o diabo já roubou muito tempo de alegria no seu casamento, nesses dias o Senhor vai fazer um milagre na sua vida. A igreja toda orando por todos os casais da igreja. Senhor, em nome de Jesus, traz alegria, restitui, Senhor. Restitui alegria em todos os casais da nossa igreja. Restitui a sua alegria em todo o casamento. Que eles possam desfrutar da paz do Senhor. Da paz do Senhor. Da paz do Senhor. Eles têm a justiça do Senhor. Ó Deus, é a justiça que traz a paz é que traz alegria. Meu Deus querido, declaramos que todos os nossos casamentos são abençoados pelo Senhor. Declara em nome de Jesus a restituição completa de toda a alegria nestes casamentos, para a glória do Senhor. Aleluia. Amém, meus irmãos. Amém. O nosso Deus é o Deus da restituição. Lembre sempre disso. Pega agora a sua fichinha. Você está orando por 5 pessoas. Comece a quebrar toda a obra do diabo na vida dessa pessoa. Mas agora eu quero ouvir a sua voz. Comece a combater o bom combate da fé.
Começa a declarar que essas vidas, elas estão libertas. Declare isso. Pai, em nome de Jesus, quebramos agora toda obra do diabo, toda força do inferno na vida dessas pessoas. E declaramos o poder do Senhor, o poder libertador. E que teu Espírito venha convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, convence que haja momentos, que haja situações, que haja circunstâncias, para que cada uma delas possa clamar pelo Senhor, clamar pelo Salvador, clamar pela salvação, e que teu Espírito, de forma pronta, Senhor, em nome de Jesus, alcançando cada uma dessas pessoas, Pai, gera mesmo as circunstâncias para que haja a evangelização. Levanta as pessoas, levanta amigos, levanta parentes, levanta aqueles que estão ao lado, Senhor, ali nos hospitais, ó Senhor, em nome de Jesus, nas prisões, em todo lugar, Pai, que haja o poder do Senhor, o poder salvador, a tua palavra da graça, o evangelho da graça, que alcança cada uma dessas vidas, em nome de Jesus. E visualizamos, Pai, cada uma delas vindo ao encontro, ó Deus, participando do encontro com Deus, e elas se rendendo ao senhorio de Jesus Cristo. Oh Deus querido, aleluia. Aleluia. Fala assim comigo. Senhor Jesus, nós declaramos que cada uma dessas pessoas já estão sendo convencidas pelo poder do Espírito Santo do pecado, do juízo e da justiça. Nós declaramos que o Senhor vai levantar a mim e a outras pessoas para levar o evangelho até elas, o evangelho da salvação no Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Encha o seu coração de fé, meus irmãos. Nesse momento, antes da ceia, nós vamos entregar nossas ofertas. Lembra sempre disso. Para nós é um privilégio ofertar ao Senhor, amém? Coloca para nós o QR Code. Eu quero abençoar a sua vida, eu quero abençoar a oferta que você vai fazer hoje, antes de nós já ceiarmos. Mas se você ainda não tem também o elemento da ceia, coloque a sua mão para cima, que algum servo me ajude, os servos, a distribuir os elementos da ceia. Todos têm? Enquanto isso, nós vamos ofertar ao Senhor. E eu quero declarar a bênção de Deus sobre a sua oferta, sobre o seu dízimo. Senhor Jesus, em nome de Jesus, eu quero agora abençoar, Pai, cada oferta espontânea, livre, generosa, que aconteceu nesta noite. O Senhor é o Deus da multiplicação. Multiplica, Pai, a bênção do Senhor financeira na vida de cada um deles. Essa é a minha oração, no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Agora pega o seu pão, pega o seu cálice. Vamos cantar isso antes da oração. Fala assim comigo. Cadê? Qual que é a nota? Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço,
Mais uma vez, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Bem forte. Eu te agradeço. Vamos encerrar agora, bem forte. Te agradeço. Aleluia, aleluia. Pega o seu pão, pega o seu pão. E diga assim comigo: este pão é o corpo de Cristo. Pelo poder da cruz, eu sou curado. Por este pão, eu fui sarado. Lá na cruz, o Senhor levou sobre si toda dor, toda enfermidade. Fala assim comigo: o pão é para cura. Eu hoje recebo cura. Ao comer deste pão, o meu corpo será vivificado, sarado. Toda doença será ilegal, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Pega o seu cálice, ergue ele aos céus. O cálice é para o perdão. Diga assim comigo: este cálice é o sangue de Cristo, com poder de Cristo, que perdoou todos os meus pecados. Lá na cruz eu fui redimido. Lá na cruz eu fui justificado. Lá na cruz eu fui santificado. O poder de Deus está sobre mim. Eu sou filho, eu sou amado. A graça de Deus está sobre a minha vida, porque hoje eu como do pão e bebo do cálice do Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia. Compartilhe o pão e o cálice com seu irmão. Depois disso estamos finalizados. Amanhã nós temos um dia abençoado, no nome do nosso Senhor Jesus.